Então, gente, já voltamos. Agora nós vamos fazer a questão 76. É uma questão que gerou muita dúvida entre os candidatos, pelo fato de eles terem encontrado uma certa ideia dúbia em relação à questão. A ANPAD enviou o gabarito com um gabarito adequado, não se posicionou em anular a questão. Muitos vão querer entrar com recurso e a gente vai tentar entender o porquê aí dessa questão dúbia, mas chegar à resposta do gabarito da ANPAD, certo? Então vamos ler com atenção. É uma questão que fala sobre falácia e toda vez que aparece a falácia, aparece várias questões de interpretação inadequada e por aí vai, então por isso a gente tem que prestar atenção. Vamos lá então. Durante uma interação entre dois sujeitos, A e B, se deram 3 diálogos, representados a seguir por 1, 2 ou 3. Cada um composto por 2 falas, uma de A e outra de B, uma de A e outra de B. Os diálogos foram independentes e as falas ocorreram na ordem apresentada. A primeira fala do diálogo é chamada de fala inicial e a segunda é chamada de contra-argumento. Tá? Então, vamos pensar em algumas informações que o enunciado nos dá. Nós temos A e B conversando. A ordem aqui aparece, tá? Os diálogos foram independentes, então não adianta você tentar pegar algo do diálogo 1 e aplicar no 2 ou no 3 e vice-versa, porque não adianta, né? Eles são independentes. As falas ocorreram na ordem apresentada. A primeira fala é chamada de fala inicial, a segunda é de contra-argumento. O que eu espero dos diálogos? Uma fala inicial e um contra-argumento sobre essa fala inicial. Ou seja, eu preciso que isso aqui seja uma ideia de oposição. Vamos lá. Diálogo 1. A. O pai da filosofia é Aristóteles. É Aristóteles? É uma pergunta. B. Não sei lhe dizer. Aqui eu tenho uma pergunta e uma resposta. Beleza. Eu tenho uma fala inicial, que é uma pergunta, e uma resposta, que é um contra-argumento a essa pergunta. Não sei lhe dizer. Beleza. Diálogo 2. Há algo errado com a logística de transporte que estamos utilizando. Nossos prazos não diminuem, nem nossos custos. Isso é a nossa fala inicial. Então, aqui eu tenho uma fala inicial que se baseia em quê, gente? Em uma afirmativa, que é a primeira parte, né? Há algo errado com a logística de transporte que estamos utilizando, mais uma justificativa, ou seja, mais um argumento sobre o que ele afirmou, que é nossos prazos não diminuem, nem nossos custos. Logo, ele afirmou que há algo errado. E ele disse que há algo errado com a logística de transporte. Por quê? Porque os prazos não diminuem, nem os custos. Aí, o segundo indivíduo diz o seguinte, ó. A causa dos resultados insatisfatórios pode estar fora da logística propriamente dita. Por exemplo, você olhou cuidadosamente o nível de treinamento dos nossos colaboradores? Então, eu tenho aqui um problema com prazo e custo. E na afirmativa inicial eu tenho uma ideia de que a logística é que está errada de transporte. Na contra-argumentação, o indivíduo diz que a causa não é essa, né, da logística. A causa poderia ser o nível de treinamento dos nossos colaboradores. Diálogo 3. O coaching executivo está dando muito certo em nossas empresas do Sudeste. Também teremos ótimos resultados com a sua implementação em nossas fábricas do Norte.
Então, são duas afirmativas que se complementam. O coaching está dando muito certo no Sudeste e nas fábricas do Norte. B. Sugiro que reflitamos um pouco mais sobre essa sua lógica. Essa contra-argumentação aqui está pedindo só uma reflexão, certo? Vamos pensar, né? O que o enunciado vai pedir aqui para nós é o seguinte, ó. A falácia em... Beleza? Vamos começar a pensar que várias afirmativas a gente já chegou, né, à conclusão de que eram afirmativas verdadeiras e que não se utilizavam de outros métodos para dar uma aparente verdade. Logo, a letra A não serve para nós. Dizer que há falácias em todas as falas dos diálogos não existe, certo? Aí ficamos com 4 alternativas. Para a gente entender, né, o porquê do grande problema da questão é que ele não localiza onde exatamente está a falácia. Olha, você vê a letra B apenas em uma fala, pode ser qualquer uma, apenas 2 falas localizadas no mesmo diálogo, apenas 2 falas localizadas em 2 diálogos distintos e a outra em apenas 3 argumentos localizados em 2 ou mais diálogos. Bom, o que nós temos aqui que a gente pode retirar? Eu tenho um contra-argumento, eu não tenho um argumento e sim uma fala inicial, certo? Então, eu poderia pensar que a letra E não serve para mim aqui também, porque ela está afirmando algo que não existe. Então, eu fiquei com apenas uma fala, apenas 2 falas, e ou localizadas no mesmo diálogo, ou localizadas em 2 diálogos distintos. Para você entender essa questão, você precisa entender o que é falácia. Então, vamos voltar lá nos diálogos para você entender. Bom, o pai da filosofia, Aristóteles, é uma pergunta. Essa pergunta é uma falácia? Não, ela não é uma falácia. E dizer que não sabe, né, responder é uma falácia? Também não é uma falácia. Então, no diálogo 1, eu não tenho nenhuma falácia. Por que não é uma falácia, professora? Porque nenhum indivíduo aí, nem A nem B no diálogo 1, apresenta uma argumentação ou uma contra-argumentação ou uma afirmativa que seja uma aparente verdade, mas que, se você questionar, há algo errado. Então, vamos ver o diálogo 2. O indivíduo B diz que há algo errado com a logística de transporte que estamos utilizando. Os prazos não diminuem, nem os nossos custos. Existe uma relação aqui, que a gente já falou, né? Que é uma relação de explicação. Então, tem algo errado com a logística. Eu estou dizendo isso porque os nossos prazos não diminuem, nem os nossos custos. Beleza. Aqui eu consigo enxergar que não há nenhuma falácia. Agora, a letra A, né? O indivíduo A. A causa dos resultados insatisfatórios pode estar fora da logística propriamente dita. Então, quer dizer, ele está questionando a causa. Certo? Então, aqui, esse resultado insatisfatório é esse. Os prazos não diminuem, nem os custos. E aí ele diz que, né, pode estar fora da logística propriamente dita. Por exemplo, você olhou cuidadosamente o nível de treinamento dos nossos colaboradores? Então, ele está dizendo que, provavelmente, o nível de treinamento dos colaboradores é baixo e os prazos não diminuem nem os custos por causa disso. Eu posso chamar o indivíduo, né, a fala do indivíduo A como uma falácia? Ele contra-argumentou, ele questionou somente. E o questionamento dele, sim, pode ser considerado uma falácia. Por que pode ser considerado uma falácia, professora? Porque ele está questionando a causa, mas ele mostra, né, um outro questionamento que não evidencia uma causa, né, básica para ele questionar, dizendo que o problema não é com a logística. Tá? Então, aqui a fala do indivíduo A seria uma falácia. Diálogo 2.
Diálogo 3. O indivíduo A diz: o coaching executivo está dando muito certo em nossas empresas do Sudeste. Também teremos ótimos resultados com a sua implementação em nossas fábricas do Norte. Aqui não tem falácia. São duas afirmativas que se complementam. Agora, olha a letra B. Sugiro que reflitamos um pouco mais sobre essa sua lógica. Essa ideia aqui, ó, está gerando uma falácia. Por que ela está gerando uma falácia? Porque é uma contra-argumentação que vai fazer o outro se questionar e não ele. Que é a mesma coisa que acontece com o indivíduo A no diálogo 2 aqui, ó. Certo? Olhar o nível de treinamento dos colaboradores, no caso do diálogo 2, né? Olhar o nível de treinamento dos colaboradores não implica diretamente, né, estar fora da logística, porque quem trabalha com a logística é o colaborador. Certo? Ele está querendo só questionar com uma verdade aparente. E aqui também, né, já que o indivíduo A tem umas informações sobre o Sudeste e as fábricas do Norte, ele não pode dizer, né, ele refletiu o que mais sobre a lógica. E que lógica é essa que ele está dizendo que tem que refletir mais? Então, são consideradas falácias. No teste AMPAD, a ideia é que você marque, né, a letra D, apenas duas falas localizadas em dois diálogos distintos. No caso dos diálogos, é o diálogo 2 e o diálogo 3. O que gerou, né, problema com essa questão? Se a gente for pensar que as afirmativas, como falas iniciais, também poderiam ser consideradas falácias de acordo com uma ideia de inversão das falas, aí a letra C também poderia aparecer, tá? Se você chegar à conclusão de que no terceiro diálogo também a fala do segundo indivíduo é só um conselho, né? Precisamos rever a sua lógica, a gente também teria problema e marcaria a letra B. Ou seja, temos um problema com essa questão porque o raciocínio para se entender uma falácia é um pouco, sim, prejudicado na questão. Você precisa cavar ali no fundo a ideia de que existe uma falácia ali e tentar justificar. A resposta é a letra D. Saiu no gabarito oficial a letra D. Vamos ver se a AMPAD se pronuncia sobre essa questão para a gente poder entender melhor qual era o objetivo e se realmente ela não aparece como dúbia aí, né? Essa ideia aí de interpretações diferenciadas das falas dos indivíduos nos diálogos. Beleza? Daqui a pouco a gente volta com a questão 77 e a 78. Tchau, tchau.